esse painel, a gente vai discutir um pouco a questão do acesso ao capital às empresas de menor porte. Esse é um mercado que nós sabemos que ele é um dos mais órfãos em instrumentos e condições de captação para empresas menores, mas no ano de 2017, a CVM soltou a instrução 588 e, com o seu advento, abriu-se um caminho para que as empresas pudessem ter acesso a um mercado e a um capital que antes não existia. Então, nós estamos aqui com participantes desse instrumento. Então, nós temos como representante da plataforma Equicid, que vai iniciar aqui explicando um pouco para vocês como funciona esse processo por meio da instrução, e depois a gente vai passando para os demais panelistas para nós podermos aprofundar aí essa discussão. Então, Greg, gostaria que você pudesse iniciar as questões relativas ao processo de acesso dessas empresas por meio das plataformas da instrução 588. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com a oportunidade de falar um pouco sobre nossa plataforma Exceed e o mercado de investimento em startups online aqui no Brasil. Como o Ricardo falou, em 2017 foi publicada a regulamentação 588 da CVM, que é uma regulamentação própria do mercado de ofertas públicas de valores imobiliários feitos por empresas de menor porte. Atualmente, empresas com receita bruta anual até 10 milhões de reais. E essa nova regulamentação permitiu que essas empresas captem, por meio de plataformas online como o Exceed, rodadas de investimento de até 5 milhões de reais por empresa por ano. Tá? Então, é uma regulamentação que trouxe a oportunidade para essas empresas startups, empresas em expansão, de acessar um mercado de capitais formal e profissional e através da internet, e assim atingindo um novo público de investidores, desde investidores profissionais e qualificados, investidores pessoas jurídicas e também investidores de varejo também. Tá? Então, como funciona isso na prática? Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, né? Antes da publicação da regulamentação 588, a Exceed começou a operar aqui no Brasil em 2015, utilizando a regulamentação CVM 400, que é a regulamentação de valores imobiliários em geral, e da oferta pública de valores imobiliários em geral. Basicamente, a gente trabalhava dentro de algumas exceções para empresas de pequeno porte, o processo originalmente foi enviar cada rodada de investimento, cada oportunidade de investimento individualmente para aprovação da CVM antes de lançar. E isso, obviamente, foi incrivelmente burocrático e devagar, mas, no mesmo tempo, foi uma ótima maneira para a gente começar a operar e de aprender e de engajar e alinhar com a CVM. Tá? Então, uma das grandes mudanças dentro da regulamentação 588 foi o fato de, em vez de ter que enviar cada rodada individualmente para a CVM, a própria plataforma passou a ser regulada pela CVM. Então, a Exceed foi a primeira plataforma focada em equity a receber esse crivo da CVM em janeiro de 2018 e passou a ser uma plataforma eletrônica de investimento participativo, um nome muito fácil de dizer, a partir dessa data. Tá? Com isso, a plataforma efetivamente opera, nas palavras da CVM, como gatekeeper do mercado e das rodadas publicadas na plataforma. Então, temos responsabilidades em termos das informações que a empresa publica para os investidores, e temos que passar toda a empresa por um processo relativamente profundo em comparação com o porte das empresas de diligência antes de lançar suas rodadas de investimento na plataforma. Tá? Então, entrando na plataforma Exceed, você vai achar uma página para cada empresa que está captando o investimento. E dentro dessa página tem bastante informação sobre a empresa e sua captação de investimento.
Tem um vídeo explicativo para apresentar aos sócios, tem uma apresentação sobre o modelo de negócios, o mercado, as previsões da empresa, fatores de risco, etc. E também tem pacotes de validação de dados, tanto jurídico quanto financeiro, as demonstrações da empresa e outras certidões e documentos. Tá? Além dessas informações, sempre tem um fórum onde investidores potenciais podem entrar e fazer perguntas aos empreendedores da rodada, e todas essas perguntas e respostas ficam abertas para cada investidor, pode ir lá depois e ler todo esse conteúdo. Tá? Então, a ideia é que é um modelo principalmente online, onde a empresa pode captar pela internet mesmo, mas, mesmo assim, sempre tem um engajamento entre investidores e empresas offline, online por meio de webinars e eventos presenciais e reuniões, etc. Então, a experiência para o investidor, ele pode entrar na plataforma, acessar essas informações e engajar diretamente com os fundadores que estão captando investimento por meio da plataforma. E uma grande diferença para o investidor é o ticket mínimo, que na Exceed é o ticket mínimo de investimento por investidor de R$5.000. Então, isso está abrindo essa possibilidade de investir em startups nas fases de Seed Capital e Early Stage Venture Capital para pessoas que antes não conseguiam investir nesse produto. Então, por exemplo, uma empresa atualmente, o Bind, na nossa plataforma, captando 1,2 milhões em total, em troca de 18% participação societária da empresa, e o investidor pode entrar e investir qualquer múltiplo de R$5.000, sendo o investimento mínimo. E a gente tem na plataforma investidores que investem nesse mínimo de 5.000 e também investidores que já investiram mais do que 1 milhão em uma empresa individual. Então, a gente está juntando essas fontes de capital para chegar aos valores necessários que essas empresas precisam para financiar seu crescimento. E é importante lembrar que o valor de 1,2 milhões, por exemplo, que é uma rodada seed para uma startup aqui no Brasil, é um valor relativamente baixo, sim, mas para um investidor só é um valor relativamente grande, no sentido que é importante para o investidor nesses ativos diversificar seus investimentos, investindo em vários ativos. Então, tem muito poucas pessoas físicas investindo 1,2 milhões de reais em uma startup só. Então, é por isso que tem uma falta de acesso a capital nessa fase do mercado para essas empresas que precisam captar esse tipo de valor. Então, hoje, a gente opera com rodadas de investimento entre R$300 mil e R$5 milhões, e a gente está conseguindo fechar essa lacuna no acesso, na cadeia de acesso ao capital, e a gente vai falar um pouco mais depois, eu sei, sobre a próxima lacuna que vem depois desse valor de 5 milhões. Muito bem. Obrigado. Eu queria agora que a gente pudesse ter um pouco a visão de como é a experiência do empreendedor, do empresário que buscou o instrumento criado pela Instrução 588. Nós estamos com o Gustavo, da cervejaria Leuven, de Piracicaba. Já participou de 2 rodadas de captação pelo mesmo instrumento. E eu queria que ele pudesse expor para a gente aqui como é que foi a experiência como empresário de passar a mostrar os números da empresa, ter contato com investidores, mas mesmo questões que você, porventura, pode ter tido que adaptar nas questões de governança da companhia para poder iniciar esse processo aí embrionário de RI e captação. Então, queria, por favor, que o Gustavo nos desse essa experiência conosco. Obrigado, boa tarde. Primeiro lugar, peço desculpas pelo pequeno atraso aqui. Eu estava chegando de Congonhas agora, de uma viagem, e o voo atrasou um pouquinho e me complicou. E obrigado pela oportunidade de estar discutindo a história da Leuven aqui nessa ocasião. Nós fizemos uma primeira captação em 2017, fomos a primeira microcervejaria do Brasil a fazer uma captação pelo instrumento de equity e crowdfunding. Fizemos uma segunda rodada pública em 2018 e acabamos de encerrar uma terceira rodada privada, agora há 20 dias atrás. E a
A experiência de ter captado através da instrução 588 tem sido uma experiência muito rica sobre diversos aspectos. Primeiro, sobre o aspecto da surpresa que tem sido, no nosso caso, na nossa história, a captação via crowdfunding. Em 2017, nós batemos o recorde de velocidade de captação e de volume de captação na ocasião. Captamos 1,5 milhão em 8 dias. Em 2018, fizemos outra rodada de 1,5 milhão e captamos em 4 dias. E agora, na rodada privada que a gente fez, é uma rodada restrita aos investidores que já entraram na primeira e na segunda rodada do crowdfunding dos anos anteriores, a gente captou agora 4,5 milhões em 12 horas. Então, foi uma experiência muito rica, não só pelo acesso ao capital, e daí vem o segundo pilar da grande vantagem de usar esse instrumento para a captação no estágio em que a Leuven está, que foi a formação de uma comunidade muito potente. Hoje somos em 300 investidores, eu sou CEO e sócio da Leuven. Hoje somos em 300, uma comunidade que a gente alimenta, uma comunidade que nos encontramos trimestralmente, não só para prestação de contas, existe uma necessidade de governança, existe uma paixão, existe um interesse, um entusiasmo, mas a gente nunca pode esquecer que é um negócio, né? A cervejaria ela é um negócio. E, então, essa transição, no nosso caso, de um modelo em que éramos em 3 sócios para um modelo em que passamos a ser em 300, e um modelo em que existe a necessidade de uma governança, de prestação de contas, desde o início da estruturação da operação, com tag-along, drag-along, direito de preferência, e a replicação de tudo que existe num contrato de investimento de uma empresa de grande porte, replicar isso para a nossa realidade, foi razoavelmente simples pela experiência de mercado financeiro que eu já tinha. Então, era trazer as práticas das grandes empresas para dentro de uma pequena empresa, fazer as devidas adaptações, mas, para nós, isso já, pela composição da empresa, pela característica e natureza dos sócios que éramos, não foi tão complicado, foi bastante simples. E, a propósito, a instrução 588 ela também é bastante flexível no que diz respeito ao tipo de prestação de contas que vai ser feito. A gente dá praticamente um full disclosure, DRE, EBITDA, e até abre bastante da nossa estratégia, dos próximos passos, mas isso não é exigido do empreendedor. Acho que isso depende da característica do negócio, isso depende do quanto você tem informações que, se abertas, apesar da boa prática, podem comprometer o futuro e até a essência de cada um dos negócios. Agora estamos caminhando para a 3ª rodada pública esse ano, cujo objetivo agora é a gente estar criando uma nova empresa. A Leuven deixa de ser uma empresa única e estamos formando agora a Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, que a gente apelidou carinhosamente aqui de CBCA, onde a CBCA ela vai ser uma marca, uma holding operacional, e debaixo dela 3 ou 4 micro cervejarias. É por aí que a gente está caminhando, porque a gente entende que escala nesse negócio é uma variável fundamental. Depois, o que vem pela frente, muito provavelmente essa 3ª rodada seja a 3ª e última rodada de crowdfunding da Leuven. A partir, concluída essa 3ª captação e concluído esse projeto da CBCA, muito provavelmente a gente passa depois para outras alternativas de funding para continuar esse ciclo de crescimento. Então, acho que, sobre o ponto de vista da experiência do empreendedor, é a riqueza, né, da gente poder, ao invés de captar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, direto com um único investidor, é a riqueza de se construir uma comunidade que impulsiona o negócio, potencializa, são embaixadores da marca, em algum momento, em algum lugar, nesse momento tem alguém falando sobre a Leuven, algum investidor falando sobre a Leuven,
muito do sucesso da segunda rodada, de ter captado em 4 dias, se deve ao fato dos embaixadores da primeira rodada terem cumprido seu papel, ou impulsionado e divulgado e trazido pessoas próximas, familiares, para dentro da segunda rodada. Então, é uma forma de captação que vai muito além de trazer o dinheiro que a empresa está precisando para aquele determinado momento. Hoje somos uma comunidade sólida, forte e que, acima de tudo, impulsiona e bastante a operação da cervejaria. Muito bem. Obrigado, Gustavo, por compartilhar conosco aí a sua experiência. E, assim, pela ordem, né, a gente tem que dar a voz para o dono do dinheiro, para o investidor, né? Então, vai falar o nosso amigo da Luxor Investimentos, que o Lucas tem uma participação diretamente num family office, então ele está acostumado a lidar com a gestão de investimentos mais variados, não tão fechados como gestores de fundos com regulamentos mais travados, e, nesse sentido, ele vai passar para a gente a experiência e a visão do investidor para esse tipo de captação e de investimento em empresas menores, com tickets menores, e como ele sente essa modalidade, esse instrumento na visão do investidor, né? Então, Lucas, por favor. Opa. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Eu queria fazer um ponto aqui, que às vezes ele acaba sendo esquecido, mas hoje o nosso sistema ele não favorece as pequenas empresas migrando para o modelo de grandes empresas. A gente tem as grandes empresas que acessam o mercado de capitais com certa facilidade, onde você faz um IPO, ou emite dívidas, e você tem as empresas de pequeno porte que têm seu capital financiado principalmente com capital próprio, né? No meio do caminho, a gente tem uma lacuna, né, que eu acho que o Greg colocou muito bem, de empresas que, para crescer, para dar o próximo passo, precisam ir no sistema bancário e se financiar com juros que inviabilizam o processo de evolução da empresa. Acho que isso tem implicações na economia como um todo, mas eu acho que o modelo de equity crowdfunding ele vem nesse meio do caminho, ajudando esses empreendedores a dar esse próximo passo, né? Ele, obviamente, vai evoluir ao longo do tempo, mas eu acho que ele vai ter um papel muito importante, ele pode ter um papel muito importante no desenvolvimento das empresas e da nossa economia. E o poder que o Gustavo colocou, né, o poder da plataforma de conectar investidores de diferentes tamanhos com empresários de diferentes tamanhos, ele tem bastante sinergia. Eu acho que a gente está num momento bem interessante, a gente tem que investir para conseguir desenvolver esse mercado. Olhando do ponto de vista das plataformas, né, uma das coisas que elas têm feito e que eu vejo com muito bons olhos é o processo de due diligence, que, quando a gente vai fazer um investimento numa empresa diretamente, é um processo muito complicado, é um processo penoso. Ele pode parecer simples, mas tem muitas etapas a serem cumpridas. Eu acho que as plataformas vêm com um modelo de conseguir entender quais são as dores do empreendedor, quais são as dores que vão surgir ao longo do processo e ver se elas estão, de fato, sendo bem atendidas e solucionadas. Eu acho que é muito legal também a forma com que elas têm se organizado, de mapear quem é o empresário, entender o produto e serviço que o empresário está se propondo a iniciar ou desenvolver nos próximos anos, e também onde é que ele quer chegar, né? Assim, qual que é o mercado endereçável, onde é que esse empresário quer chegar. Então, acho que esse trabalho está sendo muito bem feito. Obviamente, ele vai evoluindo à medida que esse modelo for evoluindo no Brasil, mas acho que a gente já está num estágio inicial bem interessante. O que eu gostaria de ver mais, aí eu acho que é uma demanda do investidor, não só de grandes empresas, mas também de pequenas empresas, é uma evolução da governança corporativa. Acho que o Gustavo colocou ali alguns pontos bem interessantes que a empresa dele faz, mas que não é obrigada, e que eu acho que, em alguma instância, elas têm que ser requeridas das empresas para dar
uma segurança para o investidor. A cada milestone que a empresa atinge, eu acho que ela tem que aumentar o disclosure, ela tem que aumentar os pontos de contato com os investidores, que no final das contas são sócios, né? Não são investidores, são pessoas apoiando o projeto do Gustavo, apoiando o desenvolvimento dessa empresa. E aí, passando para acho que os pontos de atenção, né, os pontos de risco que eu acho que vale a pena ser citados, são empresas em estágios muito inicial, né? Então, existe sim uma mortalidade maior nessas empresas do que, enfim, empresas grandes. Mas eu acho que é questão do modelo, isso não é uma proibição de investir, é simplesmente entender o risco que está se correndo ao investir nessas plataformas. Acho que tem ainda, à medida que a plataforma se desenvolver, a possibilidade de desenvolver um mercado secundário, né? Acho que a gente ainda não tem isso. Se ganhar atração, acho que a gente pode vir a ter isso mais à frente. Acho que do ponto de due diligence, né? Acho que hoje, quando nós fazemos o investimento nas empresas, nós entendemos exatamente tudo o que está acontecendo, quais são as etapas. E nessa fase, quando a gente delega isso para uma plataforma, a gente tem que confiar bastante nas pessoas. Então, eu imagino que, no futuro, não vão ter 20 plataformas. Vai ter uma plataforma que ela consegue atender muito bem, uma ou algumas plataformas, né, que vão conseguir atender muito bem os investidores, com processos muito claros de due diligence, que tragam segurança para todo esse processo. E, por fim, é um ponto que eu não domino, mas eu acho que a gente busca se cercar de bons advogados para estar acompanhando a gente, que é o risco jurídico, né? O risco de segurança jurídica que você corre também ao estar investindo em algumas empresas em alguns formatos diferentes. Eu acho que ainda hoje, enfim, é uma opinião que a gente vem construindo, mas que houve uma certa banalização do instituto, da desconsideração da personalidade jurídica, que eu acho que é um ponto, eu acho que ele não limita, ele não proíbe o investimento, mas eu acho que é muito importante os investidores minoritários estarem cientes na hora de fazer um aporte numa empresa. E eu acho que isso não vai limitar o investimento, não vai proibir, mas eu acho que dentro do apetite de risco que o investidor está querendo correr, eu acho que é importante ele estar regulando, eventualmente, o tamanho do aporte vis-à-vis o risco que ele vai estar correndo. Não, perfeito. Obrigado. Acho que o Lucas conseguiu passar para nós bem claramente, na visão do investidor, onde ele está pisando, né? E, como ele mesmo falou, você tem um legal opinion e alguém que efetivamente pode auxiliar os investidores e até mesmo as empresas a fazerem essa captação. A gente também tem, na parte legal e regulatória, um arcabouço aí a ser explorado muito grande, que a gente também tem que ter evoluções nesse sentido, né? E por esse caminho, o Rafael Calabria, do escritório BMA, vai nos mostrar aqui e debater um pouco as questões relativas a quais são os próximos passos, né? Porque aqui foi muito bem explicitado que a gente parte de empresas num mercado embrionário, com tamanhos menores, e o degrau para o segundo passo realmente é muito grande, né? Quase rocket high. Então, queria que você nos desse um pouco da visão a respeito de quais seriam os próximos passos, né, do mercado de acesso, e para que as empresas que partiram de uma primeira rodada consigam chegar a uma segunda, terceira, um mercado maior, mais pujante nesse sentido, no âmbito regulatório e legal. Obrigado, Ricardo. O benefício de falar por último é que a gente conta aí com a ajuda, né, de todos os outros que falaram antes. Acho que o Lucas levantou bem esse ponto, e o Gustavo também vai enfrentar isso num momento futuro próximo. De fato, acho que é inegável que que o trabalho que a CVM fez em tentar acolher, né, essa nova forma de captação para empresas pequenas foi muito louvável e é um simples pontapé inicial.
tem pouco tempo rodando, né? As plataformas estão aí há pouco tempo e a experiência vai nos mostrar quais serão os desafios e quais os parafusos né, o regulador vai ter que apertar, o mercado vai ter que ajustar para que funcione ainda melhor. E temos o nosso mercado de capitais, que hoje, atualmente, vem enfrentando um desafio que é as empresas brasileiras maiores já, que estão buscando financiamento, algumas delas indo diretamente ao mercado externo, não vindo captar recursos no mercado local. CVM, certamente, o Marcelo já afirmou isso, Marcelo Barbosa afirmou isso, está ciente desses desafios e analisando o que pode ser feito, inclusive a B3 também. E existe um degrau imenso, né, entre o mercado do crowdfunding, do venture capital, né, essas empresas que podem acessar esses investidores, e o mercado de bolsa tradicional, seja o novo mercado ou os níveis diferenciados de governança corporativa. E aí a gente talvez tenha uma oportunidade aqui de tentar criar um mercado, né, para essas empresas que já tiveram suas primeiras rodadas de investimento com investidores qualificados, muitas delas, no caso do crowdfunding, talvez sim, talvez não, mas criar um mercado que, né, infelizmente, o Bovespa mais não conseguiu atender, mas um mercado com verdadeiros descontos regulatórios que possam atrair tanto as empresas quanto os investidores qualificados, que sabem, eles mais do que ninguém, mais do que o regulador, mais do que o autorregulador, sabem avaliar os riscos dos investimentos. Então, acho que temos aí uma possibilidade, uma oportunidade para se explorar esse mercado de acesso, que poderia, inclusive, fazer de vez de um mercado secundário para os venture capitals, para os fundos de investimento em participações, que queiram antecipar um pouco a sua saída dos seus investimentos, que são feitos mais a longo prazo. Então, a criação de um mercado, de fato, que venha a possibilitar essa ligação entre o venture capital, o seed capital e o mercado de capitais em si. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que a gente vê que tem mudado no Brasil, é exatamente a questão do mindset da sociedade em geral com relação ao empreendedor. A sociedade tem, até por conta da Lei de Recuperação Judicial, que agora vem sendo cada vez mais, infelizmente, implementada e testada, por conta da nossa situação atual, as pessoas vêm entendendo que faz parte. Você, como investidor, já entende isso, mas as pessoas, a mídia, até próprios os investidores, entre eles, entendem, passam a entender que o fracasso faz parte do capitalismo. O sistema capitalista, ele, obviamente, tem casos de sucesso e tem casos de fracasso. Isso existe, você não pode demonizar o empreendedor. E ao trazer isso como elemento, também faz com que as pessoas estejam mais dispostas a assumir riscos que esses investimentos mais iniciais também vão enfrentar. É claro que, havendo má fé, havendo malversação, isso tem que ser tratado de maneira enérgica, mas insucessos acontecem. E acho que um último ponto interessante que a gente também poderia trazer para essa discussão, para essa oportunidade, é a rediscussão a respeito do princípio de one share, one vote,
que era um princípio que, há 20 anos atrás, foi trazido como o paradigma de governança, de exercício de poder de voto nas companhias, mas que, para as empresas menores, né, para as empresas médias e menores, talvez não seja tão interessante. E isso a gente deve legar, a gente deve deixar para os investidores e para o próprio empreendedor decidirem o que é melhor para eles. Não estou dizendo com relação ao mercado tradicional, ao mercado das empresas grandes, mas, pelo menos nesse mercado de acesso, e aí, potencialmente, a gente precisaria de uma mudança legislativa para isso, nesse mercado se poderia ter uma maior flexibilidade, que é, inclusive, o que essas empresas que estão indo captar lá fora estão buscando, uma flexibilidade na estrutura, flexibilidade na forma de se organizar, que a gente poderia estar tentando trazer para esse mercado. Acho que eram essas algumas ideias que a gente gostaria de trazer para o debate. Não, perfeito, Rafael. Uma questão que eu gostaria de jogar aqui para os nossos 4 panelistas, né, e para a gente também iniciar as discussões depois junto ao pessoal que está aqui na plateia, seria algo relativo às questões que vocês levantaram, porque a gente tem um arcabouço regulatório da instrução que está exigindo diversas questões relativas à plataforma. Daí nós temos os próprios deveres que o administrador tem que ter de responsabilidade sobre a gestão da companhia. O investidor, por seu lado, tem também suas limitações e suas questões que são ligadas à regulação. E a gente tem os advogados, né, a parte que sempre está mediando e auxiliando as empresas a utilizarem-se de todos os meios legais para que você esteja compliant com essas exigências, né? Eu queria, né, jogar para vocês, de pegar a opinião de todos, qual que é a impressão de vocês a respeito do conceito que foi colocado aqui sobre, né, o capitalismo, o fracasso, esse tipo de coisa, mas o conceito da liberdade, né, do investidor poder investir numa empresa que tem determinado nível de governança, ou do própria plataforma poder fazer as captações em tamanhos maiores ou menores, ou sem algumas exigências, ou na linha do empresário de, poxa, gostaria de acessar esse tipo de mercado, mas possuo limitações nesse sentido, ou do próprio investidor que fala, bem, para esse montante de investimento da minha carteira, eu estou disposto a assumir um risco 100%, para um montante menor, não. E como você baliza isso? E colocar também as questões das travas regulatórias e legais que nós temos hoje, o quão é importante essa liberdade e o quão importante é a regulação, né? Onde a gente, em que momento, em que espaço a gente tem que se fortalecer na proteção, regulação e ter tudo by the book, ou no lado de que todos somos livres e temos que exercer essa liberdade da melhor forma que nós gostaríamos, evidentemente de uma forma tácita, acordada entre todas as partes envolvidas. Então, eu queria ouvir de vocês aí um pouco da impressão nesses 2 conceitos aí. Tá, eu vou falar um pouco sobre nossa experiência como plataforma. Quando a gente começou a operar em 2015, uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir para a CVM e falar a gente quer uma regulamentação própria desse mercado. Pessoalmente, eu acho impossível ter um mercado responsável e escalável que foca em um ativo de longo prazo, baixa liquidez e alto risco, sem ter uma estrutura de regulamentação do mercado, tá? Em termos do resultado desse processo da regulamentação 588, eu acho que, em geral, é uma regulamentação muito flexível e relativamente leve, que permite um grande nível de flexibilidade para os empreendedores, especificamente. Acho que, para o empreendedor, oferece um caminho muito fácil e eficiente de captar recursos. As exigências para as plataformas são um pouquinho mais pesadas, mas isso tem o efeito de assegurar que somente tem plataformas profissionais
operando no mercado. E em termos dos investidores, isso foi um ponto-chave durante todas as conversas com a CVM, foi sobre esse limite que tem lá na regulamentação, que é um limite de investimento, mas por investidores não qualificados. E a gente, na Exceed, a gente apoiou a inclusão desse limite desde o início. Tá? Por quê? Porque é um grande passo para ter investidores não qualificados investindo em startups. E elas deveriam fazer de maneira sensata, diversificando seus investimentos e investindo valores que representam somente pequena parte dos seus portfólios de investimento. É muito importante dizer que essas restrições e limitações dentro da regulamentação, elas não se aplicam a investidores qualificados ou profissionais ou pessoas jurídicas. Tá? Então, temos um certo nível de flexibilidade com os investidores que têm um conhecimento maior do mercado, que têm um nível de patrimônio maior e que são mais, apesar de não ser sempre acostumados a investir nesse produto, é um produto novo até para esse perfil de investidor, mas é um passo menor para eles começar a investir em startups, já investem em renda variável, outros ativos, etc. Mas a CVM decidiu proteger muito bem o investidor de menor porte. E nossa experiência na Exceed é que o investidor nesse produto é, de fato, um investidor bastante qualificado. Hoje, a gente tem mais do que 60% dos valores investidos pela plataforma por investidores qualificados ou profissionais e menos do que 5% investidos por investidores que não têm patrimônio líquido de mais do que R$100 mil, que é a faixa menor que a CVM criou dentro da regulamentação. Então, na minha opinião, temos espaço para crescer e evoluir essa regulamentação, mas eu acho que a CVM achou um equilíbrio muito bom entre um mercado flexível, acessível e protegendo esses investidores de menor porte. Só complementar, porque eu acho que ele tocou em alguns pontos bem interessantes. Acho que do lado da CVM, né, assim, você, quando limita o investidor, acho que a mensagem por trás é, olha, gente, isso é um produto um pouco mais sofisticado do que vocês estão acostumados a fazer. E aí, eu acho que nesses 2 dias se debateu muito sobre educação financeira, governança corporativa, e todo o mercado novo que vai surgindo, ele vai tendo, obviamente, enfim, ele vai se adaptando aos novos conceitos e aos níveis de governança que ele tem que cumprir. Então, quando você limita o valor captado pela plataforma, ou o valor investido, eu acho que é o primeiro passo. À medida que a gente tiver uma demanda maior de pessoas por investimentos via plataforma, e as empresas, obviamente, tendo um papel de querer também desenvolver esse mercado, né, aumentando a governança por si só, eu acho que a gente vai tendo esses limites provavelmente vão ser flexibilizados para frente, mas eu acho que tem um processo de educação que não é rápido, e eu acho que tem que ser, de fato, limitado, né, assim, porque as oportunidades parecem ser muito óbvias, e, às vezes, o investimento, enfim, a gente pode ter perda de capital. E eu acho que, à medida que a gente tiver educação financeira e o Brasil mudando de patamar, que é o que a gente espera para os próximos anos, e a evolução da plataforma e das empresas, eu sou bem otimista com que a regulação vai flexibilizar e ajudar aí a desenvolver o mercado. Eu também concordo. Eu acho que a CVM ela não correu, ela andou rápido com essa regulamentação, porque era algo que o mercado pedia, né, ou pelo menos uma parte do mercado pedia, e ela foi muito bem ao testar as águas, né. Vou permitir aqui um certo limite de compromisso de risco para investidores que não têm sofisticação. Ela costuma fazer isso, ela tem várias normas que regulamentam só mercados para investidores qualificados, só tipos de investimento para investidores qualificados, e acho que ela foi muito feliz ao fazer isso. E acho que a gente precisa que isso seja feito agora para as médias empresas, né, para as empresas que estão querendo crescer e estão querendo acessar novos investidores, e acho que é um bom cenário para isso. Só complementando, trazendo uma contribuição do que foram os nossos casos, né? Eu estou na linha do Lucas de que
As regras vão sendo flexibilizadas conforme os limites vão sendo testados, né? A gente discute muito, né, por que a limitação dos 10 milhões de reais de faturamento para uma operação de equity e crowdfunding? Por que uma limitação de captação de 5 milhões de reais por ano fiscal? Mas, ao mesmo tempo em que a resposta que vem em contrapartida, e o advogado que nos assessora trabalhou na CVM, então a resposta que vem no contrário é: mas quantas captações acima de 5 milhões de reais já aconteceram? Ou quantas tentativas? Então, vamos construir, vamos desenvolver, vamos fazer acontecer, e conforme as necessidades, o mercado vai aprendendo. Até 2 anos atrás, quando a gente fez a nossa primeira rodada, nem falar crowdfunding acho que o pessoal conseguia direito. Então, também não existia uma demanda assim tão latente, tão forte, tão grande. Um segundo ponto, o ticket médio de investimento, no nosso caso, o conjunto de todas as rodadas, ele varia em torno de 15 a 20 mil reais por investidor, né? De 15 a 20 mil reais por investidor, o que o investidor que investe 15 a 20 mil reais numa startup ou numa empresa em fase inicial, no ciclo inicial de crescimento, qual que é a expectativa dele? É que ele receba dividendos, que ele possa se aposentar? Não é, né? Com 15 mil reais não dá. Agora, a expectativa dele, existe por trás uma necessidade de pertencimento. O investidor ele está cansado do modelo tradicional, a taxa de juros hoje é uma taxa que remunera muito pouco, uma Selic de 6,5%, muito escândalo em companhia de capital aberto. Ele está buscando pertencer a alguma coisa. Olha, eu investi, eu pertenço, eu conheço, eu sei quem é, eu sei quem são as pessoas. Eu ainda vejo o crowdfunding como um instrumento de investimento muito local ainda, é o seu vizinho, é meio que um family and friends, assim. Ainda tem, é lógico, no nosso caso, tem investidores de Manaus, que eu não conheço, tem investidor de Balneário Camboriú, tem investidor de Recife, eu não os conheço, mas a grande massa das pessoas que investiram são pessoas próximas ou pessoas próximas das pessoas próximas. Enquanto esse limite ele ainda vai sendo testado, acho que isso deve impulsionar mudanças e flexibilizações no futuro. Perfeito, obrigado. Bem, eu queria agora abrir para perguntas, porventura vocês tenham para os nossos panelistas, e vocês podem ficar à vontade nesse sentido. Bom, boa tarde a todos. Sou Patrícia Pellini, da B3, e eu gostaria de fazer uma... Bom, primeiro eu gostaria de falar rapidamente, não tenho exatamente autorização ainda para adiantar o que a gente está discutindo, para tentar aí pavimentar o caminho entre equity crowdfunding e o mercado principal, né, que de fato é isso que está faltando, é isso que é uma grande lacuna. A medida provisória da liberdade econômica, obviamente, abre um espaço grande para discussão, então a gente está em vias de interagir com a CVM para entregar algumas propostas. Mas fato é que, então, é o que eu consigo adiantar no momento, mas gostaria agora também de aproveitar para fazer 2 perguntas, que talvez possam facilitar aí esse caminho, né, essa pavimentação. A instrução 588, ela não permite, né, a negociação no mercado secundário, né? Então, eu queria entender um pouco como é que se viabiliza hoje, né, qual é o instrumento, o que acontece com esse investidor que participa da primeira ou da segunda rodada, qual é o caminho para a liquidez dele, né, se ele tivesse interesse de já ter uma liquidez um pouco mais no curto prazo. E pensando, eventualmente, aí numa possível reformulação da 588 por conta desse, digamos, desse aprendizado, dessa curva de aprendizado, dessa última captação que já chegou próximo do limite da instrução, como é que os outros países, eu não sei se vocês têm essa referência, acredito que sim, como é que os outros países regulam essa situação do ex-crowdfunding? Como é que se dá a negociação no mercado secundário? Obrigada. Do
que eu saiba, não tem um mercado secundário ativo nesse tipo de ativo em qualquer país do mundo. Por quê? São empresas pequenas de grande potencial, mas que precisam de um prazo médio ou longo para realizar esse potencial. Então, quando você está falando sobre startup, empresa em expansão, geralmente tem dois tipos, né? Tem as empresas que estão crescendo rapidamente e as empresas que estão morrendo, que é relacionado a esse ponto sobre fracasso. Então, quem vai querer vender sua participação na empresa que está crescendo 100%, 200%, 300% ao ano? E quem vai querer comprar uma participação numa empresa que não está crescendo e não está mostrando nenhum potencial de saída? Então, os investidores investem nas rodadas de equity crowdfunding e venture capital pela possibilidade de saída, de vender sua participação futuramente e realizar um ganho de capital considerável, né? Isso pode ser por meio da abertura de capital da empresa na Bolsa de Valores, pode ser, na teoria, mas é extremamente raro isso acontecer, mesmo fora. O mais provável, que tem muito mais atividade, são operações de M&A, de aquisição da empresa durante seu crescimento por um concorrente maior. E isso representa a grande maioria dos retornos de quem está investindo nesses ativos. Então, é um tema global que tem cada vez menos empresas chegando a abrir capital na Bolsa, né? Ficando privados, incluindo nos Estados Unidos. Nesse momento, tem alguns dos maiores startups abrindo capital, mas eles ficaram privadas há muitos anos e conseguiram captar bilhões de capital privado por esse meio. E aqui no Brasil é um pouco diferente ainda, no sentido que a gente tem um mercado extremamente concentrado. Então, quando você olha para uma startup de tecnologia aqui no Brasil hoje, vamos dizer com valuation de 5 milhões de reais da empresa, imagina os passos para essa empresa crescer e abrir capital na Bolsa aqui no Brasil. São muitos, né? Muito crescimento, muita necessidade de capital e muitos concorrentes dentro de um mercado bastante concentrado, com possibilidade de comprar essa empresa antes de chegar lá. Então, eu gostaria de ver mais empresas brasileiras chegando a abrir capital no mercado brasileiro, mas isso não é necessário para os investidores nesses ativos realizar retornos nos seus investimentos. Eu tendo a concordar com você que a grande maioria vai ser uma saída por um M&A ou alguma coisa assim, ou até uma liquidação, mas acho que a gente não pode descartar a possibilidade de que isso venha a acontecer, dessas empresas virarem médias empresas, não terem um crescimento tão acentuado assim, mas ir numa segunda, terceira, quarta ou quinta rodada de investimento, mais para o futuro, elas virem. Eu acho que num IPO não vejo por que esses investidores iniciais que tenham aportado via crowdfunding possam participar de uma secundária e possam obter alguma liquidez, ou até no mercado, depois que a empresa tiver suas ações negociadas em mercado. Eu acho que esse ponto é interessante, mas ele vai ainda do modelo atual de crowdfunding, né? Ele é um modelo focado em startups, com períodos longos de investimento, mas eu estou com o Rafael. Assim, eu acho que o mercado vai evoluir, ele pode evoluir. Em algum momento, assim, eu acho que essa necessidade, inclusive, já existe, tá? Assim, já pode estar existindo essa necessidade. E de acordo que existe, enfim, e como existe essa necessidade, à medida que o mercado evoluir, acho que é natural a gente evoluir também. Mas eu acho que do ponto de vista global ainda, não existe ainda esse ambiente de negociação de balcão, enfim, qualquer coisa que você consiga fazer essa venda. Não sei se teria algum tipo de empecilho jurídico para isso, mas eu acho que, na minha opinião, é questão de evolução mesmo do mercado. Eu acho que vai pegar, mas é questão de tempo. Pode demorar 5, 10, 15 anos, mas é a tendência natural. Alô, oi. Queria só fazer um complemento que a gente escuta, eu não sei exatamente o quanto que
isso pode ser rápido, Patrícia, da criação de um ambiente de negociação para esse tipo de instrumento, né? Então, seria uma bolsa restrita à negociação de empresas que lançaram equity e crowdfunding para fazer o trading das participações ali nesse mercado. Mas eu não tenho informação concreta sobre isso. O segundo ponto acho que tem uma alternativa de saída. Como uma empresa que capta num estágio muito inicial, ela ainda vai passar por muita mudança na vida dela. E é um caso, ela própria pode, até para reforçar a própria governança e reforçar a confiança do investidor na empresa, ela pode oferecer, em determinados momentos, saída para o investidor. A gente está passando por uma reorganização societária agora, em que o nosso instrumento de captação foi um mútuo conversível. E ele converte em 3 anos por opção do investidor. A opção não é nossa. Existem gatilhos, mas a regra básica é a opção da conversão é dele. E uma das etapas dessa reorganização, na criação dessa empresa que eu comentei, Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, ela tem uma criação de uma holding, onde a gente vai convidar os investidores para converterem esses mútuos conversíveis em equity, em ações diretas dessa nova holding, antes do prazo estabelecido no contrato de investimento. É um convite, não uma obrigação. Para aqueles que não quiserem participar dessa nova fase do projeto, a gente vai dar uma saída, uma remuneração ali a CDI mais alguma coisa, CDI mais 5 talvez, para dar alternativa daquele que fala, bom, quando eu investi o plano era crescer por aqui, agora, passados 2 anos, vocês estão dizendo que a gente vai crescer de uma maneira diferente, eu não quero mais participar. Ele não queria, a ideia dele não era ganhar CDI mais 5 quando ele entrou, era ganhar muito mais até pelo risco que ele estava correndo na largada. Mas, como uma prática, né, entendendo que isso pode significar para ele uma prática de boa-fé e pode trazer liquidez e confiança e reforçar a relação de confiança daqueles que ficaram, pode ser que as próprias empresas, ao longo do processo de se reinventarem ou de crescerem, criem, por boa prática, portas de saída para aqueles que, porventura, não queiram mais participar do projeto. Também gostaria de lembrar que a 588 permite o crowdfunding em sociedades de propósito específico, que tem o seu final anunciado, né? Então, a saída se dá ao final dessas sociedades. Então, não é apenas em empresas, startups, que são perenes, também existem a possibilidade de fazer a captação para SPS. Boa tarde, Denis da Blendon. Queria fazer uma conexão com o painel da manhã de ESG. Então, no painel foi falado que ESG é para empresa de qualquer tamanho, e fazendo uma conexão, ESG, para quem não acompanhou, são os aspectos ambiental, social e governança, e aproveitar o case de sucesso aqui da Leuven e fazer um paralelo com a Ambev. Olha que interessante, os temas materiais da Ambev. Alguns, só falar só 3. Gestão de água, governança e transparência, segurança e qualidade do produto. Dá para não levar isso em conta na gestão da Leuven? Não e no dá. investimento, e para investir na Leuven? Não dá para não levar em conta, né? Inclusive, hoje, tecnologia de blockchain, para a busca da rastreabilidade do produto, controle de lote, e um pouco daquilo que a gente comenta no nosso dia a dia, né? Tem as famosas frases de efeito, né? Que são, sonhar grande, sonhar grande. Não adianta só sonhar grande, né? Eu brinco com o pessoal que a gente tem que executar grande. A execução grande é que faz a diferença, não só o sonho grande. Então, trazer essas boas práticas, né? De otimização de uso de água, tratamento de efluente, práticas ambientais, responsabilidade social, enfim, bom relacionamento com a comunidade de investidores, governança. Criamos um conselho de administração, que nós não somos obrigados a ter, somos uma limitada até então,
e somos até, inclusive, a instrução 588 não obriga a empresa a ter um conselho de administração. Criamos um conselho de administração, colocamos 4 representantes do grupo dos 300, com competências diferentes. Enfim, acho que existe uma avenida para aqueles que estão buscando investidores, uma comunidade enorme de investidores. Existe uma avenida de boas práticas que, até pelo ponto que eu comentei antes, que é um pouco das pessoas cansadas de investir no modelo tradicional, cansadas de investir o investidor pessoa física, né? Investir em grandes empresas e se frustrar com más práticas de gestão. Então, existe uma avenida gigantesca para que a gente replique aquilo que é a ansiedade das pessoas, a ansiedade da sociedade dentro do nosso mini universo. Queria só complementar esse ponto, porque eu acho que foi bem tocado aqui, foi muito falado aqui em todo o evento. E só para dar uma ideia, assim, hoje nós somos 11 pessoas alocando capital na empresa que eu trabalho, na Luxor. E dessas 11 pessoas, uma é dedicada a analisar todas as nossas empresas com viés de ESG. Eu acho que isso não é uma coisa que, dá. Isso vai ter que acontecer em algum momento, independente do estágio da empresa. Obviamente que, respeitando o conceito de eficiência econômica, que eu falei anteriormente, você tem que estar galgando e melhorando essas práticas ao longo do tempo. Mas como fator de risco do investimento e do viés do investidor, isso vai ser muito importante. Eu acho que quem tá à frente, se propondo até além da regulação, eu acho que vai ter um interesse maior dos investidores de estar contribuindo para o projeto. Nós temos mais 2 perguntas da plateia, 5 minutos, então eu vou pedir para que a pergunta e a resposta sejam breves, para que a gente possa atender a todos. Alô? Olá, eu sou o Rodrigo Tiraboschi, eu sou o diretor de Relações com Investidores do Salim Matar. Conheci o Greg quando estava em iniciativa privada, né? Fui sócio lá do Luciano Huck na Joia Investimentos. A gente conversou com o Anthony, parabéns, Greg, fui muito feliz com a sua plataforma. Uma das coisas que a gente conversou foi exatamente esse gap de mercado que existe no Brasil, hoje muito difícil para o investidor, é quando a empresa entra no ramo do ticket de 20 milhões, 15 milhões, não tem. Você vai encontrar pouquíssimos fundos que você tem que fazer, você poluir a governança corporativa, pegando venture capital de 5 milhões, 3 tickets, 4 tickets, você para a tua empresa para fazer um roadshow mais complexo que o primeiro, que agora uma plataforma que nem o Greg, você consegue fazer isso. Então, essa parte que os senhores estão falando, eu queria ouvir um pouco, Greg, a sua mentalidade para o next step, né? A gente ir para médias empresas, porque você vai cobrir um gap no Brasil que não existe. Eu, como investidor, na época, tive empresas que nem o Porta dos Fundos, que a gente vendeu para a Viacom, que era uma empresa que estava nesse estágio e era extremamente difícil você conseguir um ticket desse. Ou você sai de 5 milhões seeding stage, ou depois você vai lá para, na época, que o BNDES financiamentos de private equity, maiores. Só que esse early stage growth, praticamente inexistente, pouquíssimos fundos. Então, uma plataforma que nem de vocês pode fazer uma grande diferença no Series B, no Series C. Eu queria ouvir um pouco, Greg, como é que você vê isso, se tem isso planejado. Eu acho que pode fazer um papel bem importante nisso. Perfeito. Obrigado pelos elogios. Não foi um setup, não. Eu acho que eu vou repetir um pouquinho do ponto sobre o fato de até hoje tem uma operação de 4 milhões de reais, completado pela Exceed esse mês para uma plataforma peer-to-peer, Mutual. Depois disso, tem nossa própria rodada Exceed de 2,5 milhões e alguns na faixa de 2 milhões de reais. Tá? Então, atualmente, estamos focados em crescer até o limite da regulamentação atual. E estamos aprendendo em fazer isso. Tá? Fazer captação de investimento para uma empresa que quer 5 milhões, que tem um valuation entre 30 e 50 milhões, é bastante diferente em termos das exigências de análise e de validação de dados do que fazendo para uma startup na fase inicial, querendo captar 500 mil reais, por exemplo. Tá? Então, as plataformas estão aprendendo e crescendo dentro da faixa permitida atualmente. Para pensar sobre captações de 20 milhões, o número que você usou, que é geralmente Series A no Brasil, que tem pouquíssimos fundos investindo, a maioria exige que a empresa abra no Delaware, então todas as empresas vão embora imediatamente.
Para chegar lá, eu acho que vai ter que ter, primeiramente, crescimento do mercado, chegando até os limites atuais, e depois vai ter que ter uma outra fase de conversa e desenvolvimento em conjunto com a CVM, porque atualmente trabalhamos sem processo de auditoria, sem prospecto, e isso nos ajuda a oferecer serviços de mercado de capitais profissionais para empresas de pequeno porte. Mas na próxima fase, a gente está começando a conversar sobre empresas que valem 100 milhões de reais. Então, as exigências nessas empresas, elas têm que ser maiores, de alguma forma. Então, isso é uma conversa que o mercado tem que ter junto com a CVM, de qual seria o próximo passo de desenvolvimento para ter um mercado que pode implementar e exigir ou até simplesmente promover as melhores práticas de governança cooperativa para esse perfil de empresa certa, né? Eu acho que a gente tem um equilíbrio ótimo para essas empresas que são o foco do mercado hoje, mas que vai precisar mais uma fase de desenvolvimento para a gente começar a focar nessas empresas desse perfil que você está imaginando. Mas, sim, está no roadmap. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Mark, estou aqui. Pergunta para o Gustavo, duas rapidinhas. A primeira, nas captações que vocês fizeram, o use of proceeds, né, os recursos, eles eram carimbados para determinados aspectos da operação ou não? Essa é a primeira. E a segunda falando de investidores ou cotistas que participam, os 300 que você falou, quais são as demandas que esses caras têm em relação à sua gestão, à empresa, ao crescimento? Eles são mais assertivos no que demanda, eles brigam, vão numa linha de brigar, talvez, ou pedir a saída, talvez, como a gente viu aqui na última pergunta. O que eles pedem no caso de vocês? Bom, o use of proceeds é carimbado, sim, inclusive consta em contrato. A gente captou para construir uma fábrica nova, construímos a fábrica nova, depois captamos para aquisição de equipamentos e construção de um bar anexo. Estamos finalizando agora a construção do bar. E, junto com o material do prospecto que vai na captação, vai também uma projeção financeira. Então, de 2017 para cá, tudo aquilo que a gente projetou, ele, de fato, vem acontecendo com pequenas variações de um nível bastante aceitável. Então, a gente ainda não passou por uma experiência de conflito com essa base. São só 2 anos, é uma experiência recente, mas eles entraram numa empresa que, numa primeira captação, saiu de um pré-money de 7 milhões, de um pós-money de 7 milhões de valuation, e a gente está terminando agora uma rodada privada de 4,5 milhões com pós-money de 25 milhões, que eles mesmos investiram, validaram e acreditaram que a empresa vale aquilo, porque cresceu. Em 2 anos, cresceu. Acho que muito também da forma como a empresa se relaciona com essa base, né, criando um conselho, dando o full disclosure, escutando o que eles têm para falar, às vezes até no grupo de WhatsApp, às vezes de uma maneira informal. As comunicações formais a gente sempre faz via plataforma. As comunicações informais ali no dia a dia, as indicações, né, quando, no nosso caso, vem um investidor e fala, olha, eu fui lá jantar num restaurante e tal, e falei com o dono, está aqui o cartão dele. O tanto que ele fica feliz quando você dá o retorno para ele e diz que agora a cerveja está presente naquele restaurante. Então, é uma relação que ela é muito cuidada por nós. O que eles demandam é resultado, demandam crescimento, e eles entendem muito bem que o papel deles não é um papel de gestão. Nenhum deles nunca chegou na fábrica e falou, olha, não concordo com isso, dá licença, tira daqui, coloca lá. Sempre houve um Chinese Wall ali muito bem definido e compreendido da parte deles. Acho que muito desse sucesso dessa relação se deve à forma como a empresa enxerga e cultiva essa relação em cada etapa que ela dá. Bem, infelizmente, estamos mais sem tempo, mas eu gostaria de agradecer a presença aqui de todos os nossos panelistas, a participação de vocês da plateia, e agradeço aí para a nossa última etapa do nosso encontro de RI. Obrigado por todos.